trazer aqui essas imagens para você entender que o Vaticano, o sistema religioso, é uma consequência do pecado de Adão e Eva. A serpente entrou na terra, meu amigo. A serpente entrou na terra e ela está lá. É ali que habita o trono de Satanás. É ali, não vem dizer que não é ali não, que é ali sim. É ali que habita o trono de Satanás. Então veja aí as imagens. Veja as imagens. Nós estamos no fim de tudo, com tudo que está acontecendo, com tudo que está sendo revelado, ainda há pessoas que não acordam. A gente está mostrando provas concretas, são documentos dos próprios adversários do Criador, porque o Criador não tem nada a ver com a serpente, meu irmão. O Criador não tem negócio com a serpente. Veja bem, Colossenses 2,9 fala que nele habita corporalmente toda a plenitude de Yahweh. Nele quem? Em Yahshua. O poder foi dado a ele. Ele disse aos apóstolos: a mim foi dado todo o poder que há no céu e na terra. E em Atos 17:29 nos diz o seguinte: portanto, considerando que somos a geração de Yahweh, não devemos acreditar que a majestade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. E em Mateus 11:27 diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Porque o poder foi dado a Yahshua. O Eterno não tem negócio com serpente, irmão. A serpente, ela é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Eles estão declarando quem eles são. Eles cantam, eles louvam, eles adoram a Lúcifer. Entende? Então eles se revelaram quem eles são. O Eterno deu algum poder para o Vaticano, para a Igreja Católica? Não, queridos. E Yahshua Mashiach entra no nosso coração. A plenitude de Yahweh está em Yahshua Mashiach. Ele não deu poder para a Igreja Católica, ele não deu poder para a serpente. Ele não tem negócio com a serpente. Todas as igrejas evangélicas do mundo, o cristianismo foi evangelizado pela Igreja Católica com o evangelho da serpente. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat, ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.
Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o pastor Leonardo Brasil, seu amigo. Estamos aqui gravando aqui esse vídeo aqui na cidade de Sertãozinho, São Paulo, cidade maravilhosa. Estamos aqui na Igreja Matriz, você pode observar bem aqui. Quem é morador dessa cidade conhece muito bem, né? E aqueles que já vieram visitar aqui a Igreja Matriz. E nós estamos aqui fazendo aqui um pequeno vídeo aqui para mostrar para você o absurdo, um grande absurdo dentro da Igreja Católica, né? Aqui, para quem não sabe, é o templo de Lúcifer. Aqui tem um versículo que se encontra em Isaías, capítulo 9, o verso 1, dizendo que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Só que esse versículo se refere à pessoa de Cristo. Para todos aqueles que estavam nas trevas, né? O aparecimento de Jesus trouxe luz para eles. E não se referindo ao próprio Lúcifer, né? Que nós conhecemos como Satanás e que foi lançado nas trevas. Então aqui, para quem não sabe, é o templo dele, olha aí. Você pode ver bem. Entendeu? Não é invenção da minha cabeça. É contra fatos no argumento. Eu fico triste, uma grande dor no meu coração em ver como as pessoas estão sendo enganadas. E tem a capacidade de colocar um ídolo desse aqui para enganar as pessoas. Então você pode observar aqui. Vou mostrar para você aqui claramente. Olha aqui, peraí que está um pouco meio complicado, mas você vai ver aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Aí, ó. Ali tem uma vela vermelha, uma vela branca, que eles dizem que você pode acender, entendeu? Para poder você receber proteção, luz. Essa aí é a estátua de Lúcifer, que nós conhecemos na Bíblia como Satanás, aquele que se rebelou contra Deus e tentou tomar o lugar de Deus. Então olha o absurdo aí, ó. Olha que heresia, né? Muitas pessoas sendo enganadas, milhares de pessoas sendo enganadas por isso, por essa mentira, tá vendo? Estou colocando bem para você ver aí. E aqui é o templo, dá uma voltinha para você ver. Eles estão reformando, né? Para colocar essa estátua lá na frente. Eles estão reformando para colocar essa estátua aqui na frente da igreja. Queridos, estou triste, lamentavelmente, uma dor, porque são milhares de pessoas sendo enganadas, né? Enganando e sendo enganada pelo próprio Satanás. Então isso é uma prova de que o diabo realmente ele está atuando dentro de muitos lugares, entendeu? Enganando as pessoas, usando a própria palavra para poder enganar as pessoas, deturpando os versículos. Então deixa aí esse vídeo para você aí, para você ver. Nas Boas Novas, nós encontramos ali no Evangelho de Alhana, capítulo 3, versículo 14, que nos diz o seguinte: e assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim será erguido o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por que essa simbologia? Porque o povo murmurou no deserto e foram mordidos por serpentes, estavam morrendo. Então eles clamaram ao Criador, e aí o Criador orientou a Moisés a levantar uma serpente de metal. E todos que olhavam para a serpente de metal eram curados do veneno das outras serpentes. Então quem olha para Yahushua Mashiach é sarado, é curado do veneno da víbora. E ao mesmo tempo que é um veneno da serpente, é o cálice da abominação que embriagou as nações da terra. E Paulo diz que nós devemos ser sóbrios e não andar embriagados. E se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. O que é beber alguma coisa mortífera? É beber um falso espírito, é beber uma falsa palavra. Entende? Então, quem tem o verdadeiro antídoto não vive em embriaguez. É para isso que se manifestou o Filho de Yahweh, para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras da serpente. Então, todos os santos que eles anunciam, em todos os lugares do mundo, você pode ver que tem um sol na cabeça. E o calendário deles é gregoriano, seguindo assim a Terra Globo, aonde tudo gira em torno do Sol. E se você buscar, eles adoram ao Sol. Então são forças contrárias a todo um investimento por trás de grandes organizações preparando a hora certa de dar o bote
e o povo está embriagado, está dormindo. E muitos estão mortos espiritualmente por causa do veneno da víbora, por causa do cálice e do vinho da sua prostituição, que embriagou as nações da terra. Então o Eterno não tem negócio com a víbora, não tem negócio com a serpente. Ele tem negócio é com Yahushua Mashiach. E Yahushua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, a serpente está esperando a hora certa para dar o bote. Então abram seus olhos. Abram seus olhos. Todo o poder foi dado a Yahushua Mashiach, e Yahushua Mashiach está em nossos corações. E sendo assim, a plenitude de Yahuwah habita também em nós. Então abram seus olhos. A grande Babilônia, o sistema religioso, é a consequência do pecado de Adão e Eva, aonde a serpente entrou ali e plantou sua semente. E estão aí hoje os religiosos, os filhos da víbora, a raça de víboras, filhos da serpente. Estão aí dominando o povo com seus deuses, com suas imagens. Não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Esse é um versículo, que muitos pastores hoje em dia, principalmente de igrejas menores, eles utilizam, para dizer que os fiéis não podem deixar a igreja. Agora vamos ver como tudo começou. A igreja começa no século IV, com a Igreja Católica, quando Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial. Então surge como instituição a Igreja Católica. Não estou falando da Igreja Primitiva, estou falando da Igreja Católica. Não coloquei aqui o cisma do Oriente, da Igreja Ortodoxa, até porque não daria tempo e não seria necessário. Mas a partir da Igreja Católica surgiu a Igreja Luterana em 1517 com a revolta de Martinho Lutero, com as 13 teses de Lutero. Surge então uma nova ramificação, uma nova congregação que saiu da Igreja Católica, a Luterana. A partir da Igreja Luterana também saiu a Igreja Batista. Se bem que os luteranos os batistas já vinham desde a época de Lutero, mas depois oficialmente eles acabaram se separando e surgiu a Igreja Batista, ou seja, uma congregação que saiu da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A Igreja Presbiteriana foi fundada por Calvino. Não se sabe exatamente o ano exato, mas Calvino viveu de 1509 a 564, a partir da Igreja Luterana. Calvino interpretou a Bíblia do seu jeito, então começou a surgir uma outra congregação, a congregação presbiteriana. Na mesma época também começou a surgir uma outra congregação, a arminiana, ou seja, é o arminismo, que veio de Armínio, correto? Essas duas congregações, presbiteriano e arminismo, saíram da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A partir da Igreja Católica também, em 1534, surgiu a congregação anglicana, quando o rei Henrique VII proclamou uma igreja. Ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a congregação anglicana. Então a congregação anglicana surgiu saindo da congregação católica. Já no século XVIII surgiu a congregação metodista. A congregação metodista surgiu saindo da congregação anglicana, que saiu da congregação católica. Em 1911 foi fundada a primeira congregação pentecostal, a Assembleia de Deus, que abriu um leque para várias denominações pentecostais, surgindo já saindo da igreja metodista. Uma pessoa se revoltou com alguma coisa da igreja metodista ou não concordou com algo, saiu desta congregação e formou a congregação pentecostal. Um ano antes, em 1910, tinha sido formada, sem surgir de nenhuma dessas outras, a Congregação Cristã do Brasil, que foi formada por italianos, ok? A partir da Assembleia de Deus e dos pentecostais começaram a surgir outras congregações. Cada um que não concordava com uma coisa, saía e formava a sua própria congregação. Aí em 62 surgiu a congregação Deus é Amor. Em 1977, o Edir Macedo funda a Igreja Universal, que já saiu dessa congregação pentecostal. Os bispos, a bispa Sônia e o bispo Hernandes fundam a Renascer e o cunhado de Edir Macedo funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Recentemente, saindo da Igreja Universal, o apóstolo Valdomiro fundou a Igreja Mundial. Ou seja, essas três congregações, a Renascer, a Internacional e a Mundial, são três congregações que deixaram a congregação da Igreja Universal, que saiu da outra congregação, que saiu de outra.
E hoje em dia muitas pessoas revoltadas com essas igrejas começam a fundar as suas igrejas. E aí começa a surgir várias igrejas diferentes e um leque de denominações diferentes. Aqui eu coloquei igreja X, que é só um exemplo para poder ilustrar que cada igrejinha dessa gerou um monte de igreja X. Pessoas que saíram de uma congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra, que saiu de outra e assim por diante. Aí chega um pastorzinho de uma igreja X, compra uma Ferreira de Almeida, funda uma igreja e fala assim para o fiel: irmão, você não pode sair da igreja, você não pode deixar a congregação, porque Paulo falou aqui em Hebreus, ó, não deixei a vossa congregação como é costume de alguns. Peraí, mas o pastor dessa congregação, ele já saiu da outra congregação da Igreja Mundial, que saiu da Igreja Universal, que saiu da Igreja Deus e Amor, que saiu da Assembleia de Deus, que saiu da congregação metodista, chega a dar até um trava-língua, né? Que saiu da Igreja Anglicana, que saiu da Igreja Católica no século IV. Então chega a ser até uma piada, né, as pessoas usarem esse versículo aqui para dizer isso: não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns. Mas espera aí, a congregação que eles estão seguindo já não é uma congregação que saiu de outra, que saiu de outra, que saiu de outra? Será que é mesmo da congregação X, ali da esquinazinha, que o apóstolo está falando aqui em Hebreus 10, 25? Porque se realmente se for um mandamento bíblico do Novo Testamento não deixar a vossa congregação, então era para todo mundo ser católico. Paz a todos.